Olá! Hoje a gente vai mergulhar, assim, numas críticas bem específicas que andam fazendo sobre a Lei Rouanet, aqui no Brasil. Chegou pra gente um material, sabe, que traz uma visão bem particular, alegando que a lei estaria sendo usada para fins políticos e ideológicos. Exato. E é super importante logo de cara a gente entender de onde vem essa visão, né? O material é de uma fonte que se apresenta como um canal conservador, a voz da direita. Então, o que a gente vai discutir aqui são os argumentos, as alegações desse documento especificamente. Perfeito. Então, nossa missão aqui é fuçar nesses argumentos, entender os detalhes, as acusações, como eles constroem o raciocínio sobre a Rouanet, como ela funcionaria e os impactos que essa fonte enxerga. Bom, vamos lá. Vamos abrir essa caixa. Isso aí. A ideia é justamente compreender como essa crítica é montada. A gente vai, assim, destrinchar os pontos que eles levantam, os exemplos que eles dão no material, sem necessariamente concordar ou discordar, mas para entender mesmo a linha de pensamento deles dessa fonte específica. Para a gente começar, então, como essa fonte descreve a Lei Rouanet? A gente sabe o nome oficial, Lei de Incentivo à Cultura, lá de 91, governo Collor. Mas qual a leitura que esse material faz do propósito dela? Olha, o documento até reconhece o objetivo original que foi declarado na época, né? Que é o de fomentar a arte, a cultura no Brasil, usando incentivos fiscais. A ideia básica que eles apresentam é essa. Empresas doam para projetos culturais aprovados pelo governo e podem abater uma parte do imposto de renda. Um jeito de incentivar, né? Em teoria. Mas, pelo jeito, a fonte não acha que é isso que acontece na prática, certo? Exatamente. A principal alegação que eles desenvolvem ali no material é que a lei teria se desviado, assim, totalmente desse objetivo inicial. A descrição que eles usam é forte, sabe? Chegam a falar em poço sem fundo de corrupção e favorecimento ideológico. Favorecimento ideológico. E qual é o ponto central dessa crítica? O que seria esse favorecimento? O argumento mais forte, assim, que eles batem na tecla é de um suposto direcionamento constante de dinheiro para artistas e projetos que eles consideram alinhados com uma visão de esquerda progressista. A história que eles contam é que a lei, em vez de ajudar a cultura brasileira como um todo de forma plural, estaria, na verdade, beneficiando mais um lado político ideológico. Para dar um contexto rápido, né, geralmente um projeto passa por análise técnica, parecer de especialistas e pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a CNIC. A crítica deles, que a gente vai detalhar, é que justamente esse processo estaria sendo, digamos, manipulado. Interessante essa contextualização do processo. E essa fonte coloca essa suposta distorção num período específico da história? Sim, sim. O material faz um traçado histórico e argumenta que esse alegado desvio da Lei Rouanet teria ficado muito mais forte, mais acentuado durante os governos do PT, do Partido dos Trabalhadores. Entendi. E como que isso teria acontecido, na visão deles? O que teria mudado nessa época? A argumentação que eles detalham no documento é que nesses anos, bilhões de reais, dinheiro de imposto, né, pago por todo mundo, teriam sido direcionados, de propósito mesmo, para financiar o que a fonte chama de propaganda ideológica disfarçada de arte. Propaganda ideológica. Pesado. Eles chegam a dar exemplos? Que tipo de conteúdo seria esse, na visão deles? Dão sim. O texto cita exemplos bem concretos de pautas que, para eles, seriam financiadas direto pela lei com esse carimbo. Coisas que criticam a família tradicional, que defendem aborto, que, segundo eles, ridicularizam a fé cristã ou que promovem desarmamento. E o que é interessante, assim, é o jeito como eles conectam isso tudo, sabe? Eles criam a ideia de que o imposto que o trabalhador conservador paga estaria sendo usado justamente para financiar as pautas que ele mais combate. É uma construção retórica forte, né? O dinheiro de quem discorda bancando a divulgação das ideias contrárias. Funciona bem dentro da lógica que eles apresentam. Aqui o negócio fica bem interessante. O material faz uma ligação muito direta, né? Entre artista participar de protesto político e ter facilidade para aprovar projeto na Rouanet. Como eles descrevem isso? Esse é um dos pilares da argumentação deles. Eles apontam eventos específicos para tentar provar isso.
Falam das eleições de 2022, criticando gastos de campanha com show de artista, e também daqueles protestos de 2024 em São Paulo, no Rio. Eles descrevem esses protestos não como algo espontâneo, mas como ataques organizados contra o governo eleito na época. Eles citam nomes, artistas que estariam nesse cenário. Citam, o documento menciona nominalmente artistas que, segundo eles, teriam tanto participado desses protestos quanto recebido dinheiro da Rouanet nesse contexto. Falam da Anitta, da Pablo Vittar, do Caetano Veloso. São alguns nomes que eles usam como exemplo dessa dinâmica. E a alegação principal aqui, para a fonte, é que essas manifestações não eram espontâneas. A narrativa deles é que eram eventos orquestrados, com dinheiro público inclusive da Rouanet e com apoio de ONGs, algumas até de fora do país. ONGs, né, aquelas entidades sem fins lucrativos que atuam em várias áreas. Entendi. E qual seria o ciclo que a fonte vê nisso? Uma coisa alimentando a outra. Eles descrevem um mecanismo que se autoalimenta, sabe? A participação vivível no protesto político seria tipo um crachá que facilitaria a aprovação do projeto cultural daquele artista na Rouanet. Aí, com o dinheiro que ele consegue, ele teria mais recurso e incentivo para fazer mais ativismo político disfarçado de arte, usando as palavras deles, fechando o ciclo. A tese é que o engajamento político claro, de um lado específico, virou o critério para pegar dinheiro público da cultura. Isso já emenda com outra alegação forte deles, a de tratamento desigual. A fonte diz que existiria um privilégio para artistas alinhados à esquerda e os conservadores seriam prejudicados. Como eles detalham essa suposta discriminação? Exato. A narrativa que eles constroem é essa. Artistas que eles chamam de alinhados à ideologia progressista teriam um caminho livre. Projeto aprovado rápido, prioridade, pouca burocracia. Já os artistas identificados como conservadores, os que falam de fé, família, agronegócio, tradição ou outra visão da história, esses enfrentariam um labirinto de papelada, muita demora e, no fim, projeto rejeitado. É uma acusação séria, né? De parcialidade. O material dá exemplos concretos para tentar mostrar essa diferença. Dá sim, o documento traz alguns casos específicos para tentar sustentar isso. Um exemplo é o da Maria Bethânia. A fonte diz que depois que ela dedicou uma música à resistência, num protesto em Salvador em 2024, um projeto de álbum dela conseguiu aprovação para captar R$1.200.000 pela Rouanet, num tempo que a fonte considera recorde. Outro caso é o do Emicida. O material afirma que ele captou 800 mil para um documentário e teve outro projeto aprovado logo depois de participar de manifestações. Citam também a Letícia Sabatella, que teria captado 400 mil para um projeto de teatro. A fonte meio que insinua que ela e outras artistas feministas radicais teriam uma fila prioritária informal. E o outro lado da moeda, o exemplo da dificuldade para os conservadores, segundo eles. Como contraponto, eles falam da situação de grupos de teatro cristão em São Paulo. A alegação é que, mesmo tendo público, sendo conhecidos ali na cidade, esses grupos teriam projetos sempre rejeitados, muitas vezes com a justificativa de falta de diversidade. Isso acaba levantando uma questão importante, né? Pelo menos do ponto de vista da fonte que a gente está olhando. Quais seriam os critérios reais para aprovar ou rejeitar? A sugestão ali, às vezes clara, às vezes nem tanto, é que o mérito artístico, a relevância cultural estariam ficando em segundo plano e o alinhamento político teria virado o principal fator. A fonte questiona se a análise técnica, a avaliação da CNIC estariam sendo influenciadas por um viés ideológico mesmo. Vamos ampliar um pouco agora. Além dessa questão de escolher projetos e artistas, qual o impacto maior, econômico, social, que essa fonte diz que esse uso distorcido da Rouanet causa? A argumentação deles vai além do mundo da cultura, sabe? Eles defendem que essa dinâmica toda mexe com a distribuição do dinheiro público no país e mostra o que eles acham que é uma inversão grave de prioridades sociais. Eles usam dados, números, para reforçar essa visão sobre distribuição e prioridades. Usam. O material traz alguns números para ilustrar a tese deles.
Dizem, por exemplo, que mais de 2 bilhões de reais teriam sido distribuídos pela Rouanet em 2024. E desse dinheiro todo, a maior parte ficaria concentrada em São Paulo e no Rio de Janeiro, que eles descrevem de forma pejorativa como redutos da elite esquerdista. Aí, o interior do Brasil receberia só migalhas. E tem mais. A fonte alega que, por causa dos protestos de 2024, mais 500 milhões de reais estariam indo direto para os que eles chamam de grupos engajados. E isso seria possível, segundo o documento, por causa de uma nova blindagem na lei ou nas regras que facilitaria o acesso desses grupos ao dinheiro. E como isso se liga com a crítica às prioridades sociais? Onde está a inversão para eles? A crítica principal aí é sobre onde o dinheiro está sendo colocado. A fonte argumenta que essa montanha de dinheiro público estaria bancando artistas e produções que, na visão deles, atacam valores importantes para uma parte da sociedade e ainda criticam o governo eleito. Enquanto isso, segundo eles, faltaria dinheiro para coisas essenciais, tipo o SUS, consertar a estrada, investir em escola. Eles chegam a usar a expressão roubo institucionalizado, para dizer que é um desvio que prejudica serviço público básico para beneficiar um ativismo político bancado com imposto. O material que a gente analisou também fala de uma coisa mais recente, uma suposta portaria do Ministério da Cultura. O que exatamente a fonte alega sobre isso? Parece um ponto-chave na argumentação deles, né? É sim, eles dão bastante destaque para isso no documento. A fonte diz que uma portaria específica teria sido publicada em 15 de setembro de 2025, uma data bem próxima do contexto da própria fonte. Uma portaria, né, só para explicar, é tipo uma regra interna de um ministério para organizar os procedimentos. E o que essa suposta portaria diria, segundo o que a fonte descreve? Que regras ela criaria? Olha, segundo o que está escrito lá no material, essa portaria daria prioridade absoluta na análise de projetos culturais se o proponente, a pessoa que está pedindo dinheiro, comprovasse que participou de atos de defesa da democracia. E mais, esses projetos prioritários nem precisariam apresentar análise de impacto social. Comprovar participação em atos de defesa da democracia. Mas como seria essa comprovação na prática, segundo a fonte? Quem ia validar isso? Parceiras. O documento cita diretamente a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que é uma central sindical grande, historicamente ligada à esquerda, como exemplo de entidade que teria esse poder de dar o atestado. A consequência direta disso, na visão da fonte, é que organizações com um lado político claro teriam o poder de decidir quem merece passar na frente para receber dinheiro público da cultura. A fonte dá exemplos de quem seria beneficiado por essa regra. Dá sim. O material menciona nomes como o do diretor de teatro Zé Celso Martins Correia e a banda Criolo como exemplos de artistas que teriam, com essa suposta nova regra, um passe livre, sabe? Para conseguir dinheiro garantido e rápido. A fonte usa isso para reforçar a ideia do ciclo vicioso. Protesto gera dinheiro para a arte engajada, que alimenta mais protesto. E contrasta isso com a dificuldade que eles alegam para os artistas conservadores. Citam como exemplo, do outro lado, um grupo de teatro católico de Minas Gerais, que, segundo eles, seria chamado de fundamentalista e continuaria com os projetos barrados. Essa análise crítica do material não fica só no Brasil, né? Ela também traz uma dimensão internacional. Exatamente. A fonte vai além e inclui a alegação de influência estrangeira nisso tudo. Detalha um suposto envolvimento de fundações internacionais, citando especificamente a Open Society Foundations, do Jorge Soros, no financiamento de ONGs aqui no Brasil e na promoção de protestos como aqueles de 2024. E qual a ponte que a fonte faz entre essa suposta influência de fora e a Lei Rouanet? Como as duas coisas se conectariam? A argumentação deles é que uma parte desse dinheiro internacional acabaria sendo, de alguma forma, lavada ou turbinada pela Lei Rouanet. Como? Financiando projetos culturais alinhados com as agendas dessas fundações de fora, pautas como o meio ambiente de um jeito específico, discussões de gênero ou críticas a valores ditos conservadores. Para ilustrar,
A fonte coloca 2 exemplos em contraste. Cita o seu Jorge, que teria criticado o desmatamento fascista e, segundo eles, receberia dinheiro da Rouanet para projetos internacionais. E, do outro lado, um suposto documentarista conservador que quisesse falar do aquecimento global como ciclo natural e que não conseguiria financiamento. A ideia é mostrar um filtro ideológico alinhado também com interesses de fora. E qual a conclusão que a fonte chega ao colocar essa camada internacional na análise? A conclusão que eles apresentam no documento é bem drástica. Classificam o cenário como um roubo globalizado, parte de um esforço organizado e financiado de fora para impor uma narrativa progressista aqui no Brasil. E nesse esquema, a Lei Rouanet seria uma peça-chave, ligando dinheiro de fora, ativismo político local e a produção cultural usada para espalhar essas agendas. Então, para a gente amarrar tudo, o que tudo isso significa? Resumindo, a perspectiva apresentada nesse material. A Lei Rouanet é vista como desviada do seu propósito original de apoiar a cultura de forma ampla. A acusação principal é de um forte favorecimento ideológico para artistas e projetos de esquerda, principalmente os que participam de protestos. Isso. E, em contraste, haveria uma discriminação contra artistas e projetos conservadores. A fonte argumenta que isso cria um desalinhamento com as prioridades sociais do país, né? Dinheiro público indo para o que eles veem como ativismo político, enquanto faltaria para áreas essenciais, e ainda apontam uma fragilidade da lei a influências políticas internas e também agendas internacionais. E essa visão toda leva à descrição de mecanismos que reforçariam esse viés, como aquela suposta portaria do Ministério da Cultura, que daria prioridade para quem participou de atos de defesa da democracia validados por entidades específicas. É fundamental a gente reforçar de novo, essa foi a análise, as alegações, a linha de raciocínio encontrada na fonte específica, identificada como a voz da direita, que a gente usou para essa conversa. Sem dúvida. E a reflexão que fica da análise dessa fonte específica, né, concordando ou não com as ideias ou conclusões dela, toca em questões bem complexas sobre financiar cultura com dinheiro público. Como achar aquele equilíbrio delicado entre apoiar a liberdade de expressão artística em toda a sua diversidade, gerir o dinheiro público com responsabilidade, com transparência e, ao mesmo tempo, respeitar a pluralidade de valores, de crenças, de visões políticas que existem numa democracia. Quais seriam os desafios reais e talvez as proteções necessárias para criar ou melhorar mecanismos de fomento cultural que não só sejam, mas que também pareçam para a sociedade mais justos, mais transparentes na hora de distribuir esses incentivos. Fica essa reflexão, né? Sobre esses pontos de tensão que são quase inevitáveis quando cultura, política e dinheiro público se cruzam tão diretamente.